Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. Eu sempre tenho uma expectativa que a palavra pode trazer algo novo, um desbravar na alma, algo que venha elucidar minha mente. E eu tenho uma expectativa que nessa noite Deus vai falar com você. Eu quero ler com você, segundo escreveu Salomão, em Provérbios, capítulo 25, versículo 26. Nós vamos ler duas versões. A que está sendo projetada aí a você é a Nova Versão Internacional, a NVI, que diz assim, ó: como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Preste atenção, o justo que fraqueja diante do ímpio é como fonte contaminada, jorra água, mas ela não é potável, não serve para nada. Esse mesmo texto, em outra versão, na atualizada, diz: como cidade derribada, ou cidade destruída, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Que essa palavra venha nos erguer nessa noite. Feche os seus olhos, ore comigo. Deus, nós queremos apresentar esse tempo que vamos estar meditando e debruçando-nos sobre a Tua Escritura, Pai. Que essa palavra não seja apenas mera informação, mas que seja avivamento. Que nos arranque, meu Pai, da passividade, que nos arranque da lentidão, que saculeje nossa alma para viver o que o Senhor tem para nós, Pai. Onde quer que a minha voz alcance, Senhor, tanto os irmãos que estão aqui quanto os que estão distantes, que sejam tocados poderosamente pelo Teu Evangelho, porque eu sei que o Teu nome liberta e ergue um homem, e que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para fazer aqui, meu Pai. Usa a minha vida para falar a Tua voz, a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria falar sobre a capacidade ou a necessidade da gente se recompor. É muito feio você ver uma pessoa que perde o equilíbrio, né? E aí alguém tem que chamar no canto e dizer: por favor, o que ela fala? Recomponha-se. Por favor, recomponha-se. Fique calma. A questão é que a gente tem que ter muita coragem para continuar agindo externamente quando internamente a gente não está bem. É verdade? É difícil lidar com essas duas realidades, né? Não está bem por dentro e continuar agindo certo por fora. É um baita desafio, não é? Tem que ter muita coragem para fazer isso. Não é qualquer um que consegue. Normalmente quando a gente não está bem por dentro, logo a gente começa a tropeçar por fora também. Mas tem que ter muita coragem, porque se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai morrer um sonhador. A gente vai ter muitos desejos, muitos sonhos. E eu não digo só sonhos financeiros, familiares, mas sonhos com Deus mesmo, sabe? E aí de repente, porque eu não consigo continuar bem por fora, porque não estou bem por dentro, eu jogo tudo no lixo. Sonhos, projetos, tudo. E aí a gente faz aquela cara de paisagem, põe um narizinho de palhaço e fala: eu não sei por que isso acontece comigo. Eu não sei porque comigo é só assim. Tem que ter muita coragem para lidar com essas duas relações, o que acontece por dentro e o que acontece por fora. Tem que ter muita coragem, porque vencer, como eu sempre prego aqui, é muito mais difícil do que perder. Ter sucesso é muito mais difícil do que não ter sucesso. Permanecer em pé é muito mais difícil do que cair. Então, em outras palavras, a gente sabe isso. O que isso quer dizer? Que para ter algo que vale a pena é difícil. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem para entender que algumas batalhas eu preciso perder, porque lutar não vale a pena. A pior coisa que tem, irmãos, é vencer uma batalha que eu nem deveria ter lutado. Quantas batalhas a gente vence e depois de vencer, sangrando, suando a camisa, a gente termina com a vitória na mão e fala: mas eu não deveria nem ter lutado por isso. Quando a gente para, por exemplo, para entender quem define a nossa vida, Deus, não é? Isso é óbvio. Mas a gente fica tão preocupado em gerenciar a opinião das pessoas sobre a nossa vida. A gente fica tão preocupado em gerenciar
A gente fica tão preocupado em desperdiçar o nosso tempo tentando mudar a opinião das pessoas, quando não importa o que pensam sobre você. Deus não vai abençoar você de acordo com o que as pessoas pensam sobre você. Deus vai abençoar você de acordo com o que você pensa sobre você. Gostando de mim ou não, se eu estou no caminho certo, Deus vai me abençoar. Eu nunca vi na Bíblia Deus condicionando a bênção dele de acordo com a média do que as pessoas falam ou pensam de mim. Mas a gente entra em batalhas desnecessárias, tudo porque a gente tem uma dificuldade de lidar com o que acontece dentro de mim e aquilo como eu reajo com o que acontece fora de mim. Quando Deus chama Josué, por exemplo, por 3 vezes ele fala para Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E aqui Deus não está falando para Josué sobre a capacidade de segurar uma espada de 30 quilos, ou a capacidade de segurar um escudo poderoso. Não, ele não está falando de uma força física, porrada, murro. Não, Deus está falando sobre ser forte e corajoso dentro. Não é uma força externa, músculo, mas é uma força interna, é uma força de dentro. E é muito importante, irmãos, recompor-se. É muito importante entender que ainda que eu esteja em colapso interno, eu não posso prejudicar o que está fora de mim pelo que acontece dentro de mim. Quando a gente vem à igreja e a gente ouve as pregações, as pessoas dão muito valor para sementes, né? Receba, o que é isso? É uma semente. O que é a semente? A semente é a promessa, não é? A semente é a voz de Deus que vem trazer aquele acalento. Quantos de nós viemos aqui por conta de uma semente? Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso de uma semente. Mas veja, por mais brilhante que seja a semente, por mais linda que seja a revelação ou a promessa, por mais gloriosa que seja o eis que te digo, eis que te falo, enfim, toda semente precisa de algo para dar certo, não precisa? O que uma semente precisa? Ela precisa do quê? Ela precisa de um solo, não é verdade? A semente, se cair à beira do caminho, a Bíblia diz que não adianta nada, porque vem uma ave e leva ela embora. Se ela cair entre os espinhos vão sufocá-la. Nós falamos muito de semente, mas falamos pouco de solo. Quem dá a semente? Não é Deus? Agora quem tem o solo? Nós. Adianta correr atrás de uma palavra gloriosa se o lugar que eu vou plantar essa gloriosa palavra está seco? Adianta correr atrás de uma semente linda que vai brotar uma árvore maravilhosa se o lugar onde eu vou plantar essa semente não tem nutriente? O que eu estou dizendo para você é que não adianta você correr atrás de energia, sensações, se você não para observar como você reage e ter a capacidade de se recompor com o que acontece dentro de você. O Provérbios que nós lemos aqui, ele fala exatamente disso. Algumas versões falam de que adianta uma cidade sem muros, que aquele que não sabe se portar diante do ímpio é como uma fonte contaminada, ou seja, não tem sentido, não tem propósito. E aí alguns, por não saberem digerir essa questão do que é importante, do que não é importante, caminham pelo que não vale a pena. Olhe para mim um instante. Tudo que Deus tem para você é maior que você. Mas tem gente tomando banho numa tigela de sucrilhos. Tem gente subindo no trampolim e mergulhando numa tigela de cereal. Tem gente se afogando num copo d'água, porque não consegue mais discernir pelo que lutar, pelo que fazer. Tudo porque se descontrolou, internamente e externamente. Eu coloquei uma frase na internet hoje à tarde e quero repetir a você. Quando você vai depositar dinheiro num banco, quem tem mais dinheiro, o banco ou você? Você depositaria dinheiro em um banco sabendo que você tem mais dinheiro que esse banco? Você depositaria? Eu não. Por que eu deposito meu dinheiro no banco? Porque eu sei que aquele banco tem mais recurso, ele é maior do que eu, ele tem mais dinheiro que eu, então eu vou lá e deposito meu dinheiro nele. Veja, se a gente deposita o nosso recurso em algo que a gente sabe que é maior, por que a gente não lida e não vive desta forma? Veja, é isso que Salomão está nos ensinando. Ele está falando sobre domínio próprio.
a capacidade de proteger a minha mente, proteger o meu coração. Na versão atualizada diz o provérbio que um homem que não tem domínio próprio, um homem que perde a sua postura diante do ímpio, é como uma cidade sem muros. Já ouviu falar da muralha da China? Sim? Já ouviu falar das muralhas de Jerusalém? Para que serve uma muralha? Para eu limitar o acesso à entrada da cidade. Eu crio muralhas e controlo a entrada com portões. Por exemplo, em Jerusalém existiam 10 portas. Toda a cidade era rodeada por muros, e eu determinava portões para eu saber quem ia entrar. Eu pergunto a você: você tem muros? Você controla o que entra? Ou qualquer coisa entra na sua vida? Muralhas da China, muralhas da Babilônia, muralhas de Jericó. Nos tempos antigos, muralhas protegiam a cidade. E hoje o que nós temos? Pessoas cheias de talento, cheias de potencial, cheias de dinheiro, mas pelo fato de não terem muros, proteção, seus talentos são frutos de catástrofes e tragédias. Quantas pessoas talentosas perdidas hoje? Quantas pessoas com futuro promissor perdidas, porque simplesmente não conseguem ter coragem suficiente para, apesar do que acontece dentro delas, conseguir reagir por fora de forma sadia. Apesar do que eu estou sentindo aqui dentro, eu vou me recompor e fazer o que eu tenho que fazer. Apesar do que está acontecendo aqui dentro, apesar da água fervida, apesar dos burburinhos que está aqui dentro, eu não vou transferir para fora os dilemas de dentro. Mas pastor, isso é falsidade. Não, isso não é falsidade, isso é confiança em Deus. É saber que quem tem remédio é o Senhor, e eu não vou expor minhas feridas para quem não tem remédio. É saber que quem tem remédio é o Criador. Então eu preciso sim lidar com essas duas realidades. Nem sempre o que acontece dentro de mim precisa estar exposto. Nem sempre o que acontece dentro de mim precisa estar para fora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr muros. Muros. Provérbios 16:32. Aquele que domina o seu espírito, aquele que domina o seu espírito é melhor que o herói de guerra. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito, mais vale ter controle do seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais vale alguém que consegue dizer: minha alma está em colapso, mas eu tenho a capacidade de calar minha boca. Eu tenho a capacidade de sentar friamente, mesmo dentro de mim estando colapsando. Eu tenho a capacidade. Isso não é terapia não, isso não é condicionamento de comportamento não, isso é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo e buscá-lo, ele te dará essa capacidade de ser um freio, de dizer: eu não sou um carro desenfreado na ladeira. Quantos hoje perderam a honra, o respeito, a credibilidade, por não terem domínio próprio, por não saberem se recompor? Palavra dita não volta, reação espalhafatosa não volta. Não adianta dizer que não era isso que você queria dizer, não adianta dizer que não era bem assim que você falou. Palavra lida, palavra dita, já era. E é por isso que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, versículo 12, que contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa luta. Vamos ler juntos? Você que está em casa, leia comigo. Coloca aí no GC, por favor, o versículo 1, 2. Espera aí, deixa eu entrar o GC, que eu vou ler com o pessoal de casa também. Efésios 6:12. Vamos ler aqui, depois eu leio com o pessoal de casa. 1, 2, 3. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja, a hora que aparecer você me avisa, alguém me avisa. Olhe para mim. Se a minha luta não é contra pessoas, por que faço cara feia para pessoas? Se a minha luta não é contra pessoas, por que agrido pessoas?
Se a minha luta não é contra pessoas, porque travo batalhas com pessoas, porque carrego raiva de pessoas, porque prendo os sentimentos de pessoas a mim. Se a minha luta é contra principados e potestades, porque lido com pessoas. Consegue entender o quanto nós travamos batalhas inúteis? Consegue entender como nós travamos? Por quê? Porque nós não temos maturidade para se recompor com aquilo que acontece dentro de mim versus aquilo que acontece fora. Você não tem controle sobre o que acontece fora, mas sobre o que acontece dentro. O Espírito Santo pode te dar força. Talvez eu não tenha força para fazer minha casa se tornar uma casa melhor, meu trabalho se tornar um trabalho melhor. Talvez eu não tenha energia para fazer meus filhos se tornarem melhor, mas eu tenho controle sobre o que acontece dentro de mim, e colocar muros para dizer: o que está dentro vai ficar dentro e o que está fora não vai entrar. Você entende isso ou não? Muitas pessoas têm músculos por fora, mas por dentro são fracotes. Muitas pessoas fazem academia o tempo todo, corpo sadio, mas emoções doentes. Alguns se dizem heróis da fé, mas são barris de pólvora, quando simplesmente alguma coisa dentro deles entra em combustão. Eu amo Provérbios 16:32, como lemos: o longâmino, o paciente. É melhor o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma. Agora olhe para mim, como é que você se define? Se eu fosse fazer uma pergunta para você, ou se Deus fosse fazer uma pergunta para nós, você se define como alguém equilibrado, maduro, alguém que sabe segurar uma onda impetuosa de fúria, ou você se considera um intempestivo, um estourado, um irresponsável? Quem você é? Quanto de coragem você tem para não deixar estourar fora os conflitos de dentro da sua alma? Quem você é? É muito importante olhar para dentro de você. A gente sabe de todo mundo. A gente fala: a Maria é estourada, o João é pavio curto, aquele ali não fala. Mas e você? E eu? E eu? Quem eu sou? Você nunca vai mudar algo fora de você sem primeiro saber o que acontece dentro de você. Se eu fosse perguntar para as pessoas que moram com você, que convivem com você, sobre os seus muros, sobre a sua capacidade de reação, o que elas diriam? O que seu marido diria? O que sua esposa diria? Seus filhos? Seu trabalho? Você é uma pessoa fácil de se trabalhar? Você é uma pessoa fácil de conviver? Se nós fôssemos perguntar para os nossos vizinhos quem nós somos, para as pessoas que estacionam um carro perto da gente, para as pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que são beneficiadas pelo nosso trabalho, pelos nossos clientes ou nossos fornecedores, pelas pessoas que têm que me aturar no telefone, se é que eu trabalho nessa área, o que elas diriam sobre mim? O que as pessoas falam sobre mim? Uma pessoa que simplesmente não sabe se resguardar, que perde a postura rapidamente e que não se recompõe. Uma pessoa que vive pedindo desculpa o tempo todo, porque o tempo inteiro age sem simplesmente pensar no que está fazendo. É toda semana estourando pedindo desculpa, me perdoem, me desculpem. E sempre é uma desculpa pelo qual eu perdi o controle, sempre é uma desculpa pelo qual alguém entrou na minha cidade. E quando é que isso vai acabar? Seria muito bonito, irmão, ou seria bonito não, mas seria muito tranquilo se o descontrole não nos roubasse nada. Aí nós poderíamos passar a vida inteira perdendo o controle e pedindo desculpa, mas toda vez que eu perco o controle, algo sai da minha vida. Toda vez que eu perco o controle, eu perco algo também. Não só o controle, mas perco meu nome, perco minha autoridade, perco o domínio, perco o respeito que as pessoas têm por mim. E se as pessoas que me conhecem não olham para mim com respeito, como que elas vão ouvir eu pregar o Evangelho? Não sou só eu que perco, o reino de Deus também perde. Porque se aqueles que são chamados de cristãos, se aqueles que são chamados de representantes de Cristo, são pessoas que aos olhos dos homens vão sendo desrespeitadas porque não sabem separar o que acontece dentro deles e fora. Quando vamos pregar o Evangelho, você acha que isso não vai afetar? Você acha que isso não vai comprometer o nível pelo qual a palavra... Ah, pastor, mas Deus usa, sim, Deus usa, mas Ele usa nas exceções. É por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer: olha, ande pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o Espírito, o que é contrário à carne. E eles estão conflitando um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por que eu não faço o que desejo? Porque o que minha carne deseja, o Espírito não quer. Outra dica que Paulo nos dá, e aqui quero te desenrolar o rolo aqui para você saber o que Deus tem para você e para mim. Quando a gente anda no Espírito e alimenta o Espírito, a gente tem que entender que dentro de mim nem sempre vai combinar com o que eu tenho que fazer. Você entende? Nem sempre as confusões internas precisam ser replicadas para as minhas atitudes externas. Eu ainda posso ser uma confusão interna, mas ainda assim eu posso optar por fazer o certo. Eu ainda assim posso optar por falar da forma correta, apesar de dentro de mim estar em colapso, estar em crise. Você tem essa capacidade. Você tem essa capacidade de obedecer a Deus, apesar de tudo o que está acontecendo dentro de você. Tem que ter muita coragem para viver isso. Tem que ter muita coragem para saber separar o que acontece dentro de mim do que eu tenho que fazer fora de mim. Mas se você tiver essa coragem, Deus diz a você o que Ele disse para Josué: ser forte e corajoso, não temais, porque eu estarei com você. Eu estarei com você, eu estarei com você, eu estarei com você, eu estarei com você. Não quer dizer que vai ser fácil, quer dizer que eu estarei com você. Por que vai tornar fácil? Porque o inimigo vai bater fraco? Não, vai bater forte. Vai ser fácil porque eu estarei com você. Não é que vão pegar leve com você, vão continuar pegando pesado com você. Mas por que você vai vencer? Porque eu estarei com você. É isso que muda a história, é isso. Agora, qual é o grande problema de não ter muros? Qual é o grande problema de não me portar diante do ímpio? Qual é o grande problema de não saber falar? Se eu não há muros na minha cidade, se eu não sei me portar, 3 áreas da minha vida vão me matar. A primeira delas são os sentimentos. Uma cidade sem muros, ou alguém que não se controla diante do ímpio, não sabe controlar seus sentimentos. A gente é movido por sentimento. Se a gente ama a Deus, se a gente ama pessoas, se nós amamos a nós mesmos, nós temos uma facilidade para adorar a Deus. Uma pessoa que ama é uma pessoa bem resolvida, concorda ou não? Uma pessoa que ama é uma pessoa que supera mais fácil. O amor nos torna pessoas mais simples, porque o amor é complexo. O amor não é complexo, perdão. O amor tudo sofre, o amor tudo espera, como diz Paulo. Agora, quando nós odiamos, quando nós temos raiva, tudo é mais difícil. Tudo é difícil de entender, tudo é difícil de fazer. As conversas se tornam conversas longas, repetitivas. Parecemos um papagaio que fala sempre da mesma coisa. Quando odiamos pessoas, ou quando temos mágoa, ou quando não sabemos suportar, é como uma cidade sem muros. Tudo que fazem contra mim me afetam. Tudo, uma cara feia é motivo para me afetar. Eu simplesmente não resisto nada, não suporto nada, porque como uma cidade sem muros, qualquer um entra na minha cidade, qualquer um monta acampamento na minha cidade. Está na hora de você pedir ao Espírito Santo construir muros em volta da sua cidade, para que você não deixe que qualquer ataque mexa com você. Você está entendendo? Porque Satanás não quer apenas destruir você, ele quer envergonhar, ele quer matar sua reputação, ele quer tornar você uma pessoa lenta. E se você não construir muros em Deus, se você não construir muros para resistir o dia mal, para resistir o que os ímpios fazem contra você, os seus sentimentos vão te destruir. É ter domínio próprio para entender que eu posso suportar os meus sentimentos e avançar nos objetivos que preciso. É ter domínio próprio para fazer o Salmo 4:4. Olha que salmo lindo. Você está desequilibrado? Quando vocês ficarem irados, não pequem, mas faz o que? Ao deitar-se, pega o travesseiro e reflita nisso e aquietem-se. Quando você está irritado, a Bíblia diz, a Bíblia é um livro maravilhoso. Deixa aqui. Você está nervoso, você está estressado, você quer chutar o pau na barraca, você quer quebrar tudo, vai para a cama, pega o travesseiro e pensa nisso. Pense em como você está se sentindo. Pense em como esse invasor entrou na tua cidade. Pense que lugar do muro está aberto e qual é a fissura do muro que estão entrando. Deita na cama e pensa nisso até se acalmar. Quando Deus percebe que ao invés de você protestar, ao invés de você fazer justiça própria, você deita no altar dele e começa a pensar na tua dor diante dele, ele envia o bálsamo para você. Mas o que a gente faz? A gente protesta, a gente grita, a gente pede ajuda, a gente escancara tudo. E Deus diz: 2 juízes não podem julgar uma causa. 2 juízes não julgam. Você já é o juiz. Você já decidiu quem ganha, quem perde. Você já decidiu quem morre, quem vive. O que eu posso fazer? Eu não sei quantos aqui estão emocionalmente frustrados,
Mas hoje é um bom dia, quando acabar esse culto, depois de você receber essa oração, deitar na sua cama, apagar a luz, pegar o travesseiro e começar a pensar onde foi que isso entrou, e que parte do muro da sua vida está vazando para que isso te afete tanto, ou por que isso machuca tanto. E você vai perceber que está faltando o tijolo do domínio próprio. E se você pedir, Deus te dá. Deus te dá. Eu tenho que ter muros para suportar os sentimentos. Eu tenho que ter muros para suportar os desejos. Se os sentimentos definem quem eu sou, os desejos dizem do que eu sou constituído. Você é o que você deseja. Quer saber quem você é? É o que você deseja. Tudo o que você deseja mostra quem você é. Jesus ensinou em Mateus 6:21 que onde estiver o nosso tesouro, onde está? Também estará o quê? O que é o coração? É o que eu desejo. Onde está o que eu desejo, está o que é importante para mim. O que eu mais desejo? O que eu mais desejo? Eu desejo coisas legítimas ou coisas ilegítimas? Nem todos os desejos são pecaminosos, não. Mas seja quais forem os desejos, se eles controlarem você e eu, é pecado. Eu sei que quando a gente fala de desejo, a gente parte logo para a área sexual, né? Área sexual, jogo. Mas vou te dar um exemplo simples. Comer chocolate é pecado? Não. Mas se você não pode comer chocolate e não consegue ficar sem comer chocolate, isso é pecado. Entende? Porque se você não pode comer chocolate e não consegue ficar sem comer chocolate, é porque o chocolate controla você. Isso é pecado. Assistir televisão é pecado? Não. Mas quando eu paro de fazer o que eu preciso fazer para ficar sentado assistindo televisão, assistir televisão é pecado? É. Porque eu tenho que fazer coisas, eu tenho que tomar decisões na minha vida, eu tenho que ir atrás de um emprego, eu tenho que estudar, eu tenho que construir minha vida, eu tenho que orar, eu tenho que estruturar minha vida espiritual, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Mas eu passo o dia inteiro assistindo televisão. Assistir televisão é pecado? Não, mas nesse ponto é. Por quê? Porque eu sou um prisioneiro dela. A maior desgraça de um crente é o vício. E não há nada mais blasfemo do que um cristão viciado. E aqui eu não estou falando de droga, eu não estou falando de crack, heroína, eu estou falando de qualquer coisa que invalida o que Jesus fez por mim e por você. Liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E algumas vezes a gente fala assim: nossa, o fulano caiu de novo, né? Caiu de novo no crack, na maconha. E está lá você, estourando tua diabetes, porque não consegue ficar sem comer doce. E está lá você, o médico falou: para de comer esse colesterol, o seu colesterol está estourando, tira a gordura. Mas eu não consigo, pastor, eu não consigo resistir. É pecado. Quando eu sei que tenho que me libertar de algo e não consigo, isso é pecado. Nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais fáceis de nos libertar de tudo. Porque se a coisa mais difícil de ser liberta nós já fomos, que era a morte, fomos libertos da morte, fomos libertos do inferno, fomos libertos da morte, o que deveria ser libertado? Um refrigerante, libertado de um chocolate, libertado de falar da vida dos outros, libertado da fofoca? Não deveria ser difícil. O problema é que não tem muro na cidade, o problema é que não tem domínio próprio. O que acontece dentro explode fora, e o que explode fora explode dentro. Eu não sei ser seletivo. Em nome de Jesus, recomponha-se. Recomponha-se. Há cristãos tão viciados em falar da vida dos outros, que até em reunião de oração para de orar para comentar da vida dos outros. Há pessoas tão viciadas em fofoca, que não tem nem espaço para Deus os transformar, porque a boca não para. O vício de não refrear a língua. Tem pessoas tão viciadas em guardar dinheiro. A gente tem que poupar, sim. Se você puder ter uma aplicação financeira, tenha. Se você puder abrir uma poupança, tenha. Mas tem pessoas tão viciadas em guardar dinheiro, que o camarada não usufrui de nada. Tudo porque ele vício de guardar dinheiro, arrogância. O que adianta? Tudo em excesso faz mal. É um vício tão grande de guardar dinheiro, doentio, que nunca usufrui do dinheiro. Eu conheci uma pessoa assim, já morreu inclusive. O camarada morreu com muito dinheiro. Tanto que quando o camarada morreu,
A família nem sabia que ele tinha tudo aquele dinheiro. E aí o pessoal ficou revoltado contra ele. Falou: nós passamos tanta necessidade, tanta necessidade, tanta necessidade. O camarada morava com a gente, deixou mais de 100 mil reais no banco. E ele falou: já chegou até cortar água em casa, e ele não abriu a boca. Isso é demônio, meu Deus do céu. Está amarrado em nome de Jesus. Escorpião no bolso. Tem gente tão viciada em mentir, que estão adorando a Deus, mas buscando outras coisas que não é adoração. Eu tenho que ter muro para proteger meu sentimento. Eu tenho que ter muro para proteger o que eu sinto. E por fim, eu tenho que ter muro para me proteger diante das circunstâncias. Porque além dos meus desejos, dos meus sentimentos, tem coisas que vão acontecer que são maiores do que eu. E é por isso que Salomão diz: é como fonte podre, é como cidade sem muro, aquele que não tem domínio próprio. Eu vou dizer para você, eu não sou a melhor das pessoas. Se você falar para mim: pastor, o senhor... mas eu tenho aprendido o poder do silêncio, o poder do não falar, o poder de ouvir mais do que falar. Eu tenho aprendido em Deus que quanto menos portões tiver na minha cidade, mais eu controlo o que entra e o que sai. Peça ao Espírito Santo domínio próprio. Peça ao Espírito Santo. Quantas pessoas não tem mais nem aparência, perdeu o rosto, perdeu as características do rosto, aquela cara de paisagem. A gente não sabe se está vivo, se está morto. A gente não sabe se está rindo, se está chorando. O irmão vive com uma careta ambulante. E assim, a gente não sabe se ele está feliz, se ele está triste. A gente brinca, não sabe se ele gostou, se ele achou ruim, porque ele não tem expressão. A pessoa está tão chocada com a vida, está tão em pânico, que você não sabe se ela está sofrendo, se ela está adorando, né? A gente não sabe. Ainda mais agora com máscara, piorou. Porque só sobrou o olho para ver. Se o rosto todo já não dava, com o olho só piorou. A gente não sabe. Por quê? Porque não tem domínio sobre a circunstância. É pele fina. Tudo tem que estar bem. Tem que ser Alice no País das Maravilhas. Tudo tem que estar bem, tudo tem que estar funcionando, tudo tem que estar perfeitamente funcionando. Senão pastor, olha, se essa semana acontecer alguma coisa, eu não falo para mim, vai acontecer. Tem que ter muita coragem. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: recomponha-se. Recomponha-se, porque eu fortalecerei você. Recomponha-se, porque você pode ser melhor que as circunstâncias, mas eu, o teu Deus, sou maior que elas. Recomponha-se, porque embora seja difícil, ainda assim você tem poder para crer, se você tiver autocontrole. Recomponha-se, porque ainda que dentro de você esteja um colapso, eu derramei sobre você o meu espírito, e haverá esperança sobre você. Recomponha-se. Recomponha-se, acorda, vai para o canto, dá tapa na cara, lava o rosto, mas recomponha-se. Não envergonhe o meu nome naquela empresa, não envergonhe meu nome naquele bairro. Vai discutir relação com o teu marido, com o teu filho, fala baixo, para de ser um endemoniado na casa, para de quebrar coisa, para de falar palavrão, para de xingar. Recomponha-se. Recomponha-se, para de envergonhar meu nome. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes 8:8. Olha o que Salomão diz sobre circunstâncias: ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco o poder do dia e da morte, sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. O que Salomão está dizendo? Que por mais que eu seja uma boa pessoa, eu não consigo controlar o vento, o poder da morte. Eu não sei que dia eu vou morrer. Por mais que eu ore e jejue, Deus nunca vai dizer o dia que eu vou morrer. Nunca. Eu também não tenho o poder de saber que não vai ter guerra contra mim. Agora eu estou em paz com todo mundo. Tá nada, daqui a pouco levanta um endemoniado lá e te persegue de novo. Mas o fruto do Espírito é o autocontrole.
Irmãos, aqui eu encerro. Nós temos que aprender a tomar atitudes diferentes, valorizar o controle, a disciplina, esforçar para isso. Menos academia, sabe? É melhor ficar com a barriga e ter domínio próprio do que ficar com a barriga de tanquinho e ser um fracote na alma. Se der para fazer os dois, não fica dando muito glória, não dá. O importante é que você faça os dois. Eu preciso fazer também. Se der para tirar a barriga, é melhor ainda também. Mas se for impossível os dois, primeiro faz a musculatura interna. Busca o Espírito. Recomponha-se. Fala comigo, eu preciso me recompor. E não tem justificativa, sabia? A gente fala assim: ah, pastor, é porque o senhor não sabe. Eu não sei mesmo. Eu sei que Deus não dá um fardo maior que a gente possa suportar. Eu sei que não existe provação que não seja comum aos homens. Recomponha-se. 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 Apesar do que está acontecendo dentro de você, recomponha-se. Apesar do medo, recomponha-se. Estufa o peito, recomponha-se. Apesar de ter acabado o dinheiro, recomponha-se. Não deixa seus sentimentos abertos. Não deixa não deixa seus desejos abertos. Não deixa suas circunstâncias se dominarem. Recomponha-se. Recomponha-se. Eu nunca esqueço do Mike Tyson. Aquela luta foi a luta do século. Ele contra o Holyfield, lembram disso? Ele foi um homem sempre marcado por muitos problemas de agressão, enfim. Mas ele estava num momento muito importante da sua carreira. E no meio da luta, ele percebeu que ia perder a luta. E o que ele fez? Não foi uma, nem foram duas vezes. Ele vai até a orelha do oponente dele e morde a orelha. Ele arranca a orelha. Ninguém nunca viu isso. O problema é que agora ninguém quer mais lutar. Ele agora com quase 60 anos vai voltar. Sabe por que ele vai voltar? Porque ele precisa de dinheiro. Era um homem que pela fama que teve, pelo nome que construiu, era para estar bilionário. Mas porque nunca soube controlar a sua cidade. Escândalos atrás de escândalos, polêmicas atrás de polêmicas. É um homem que agora, com quase 60 anos, vai voltar para um ringue para lutar contra garotos de 20. Se sujeitar a um senhor de quase 60 anos. Por mais que ele treine, por mais que ele esmurre o saco de areia, não tem como competir a musculatura de um homem de quase 60 anos com um garoto de 20. Não dá, irmão. Não dá. Ele pode treinar, ele pode tomar anabolizante, ele pode, não tem como. E agora corre o risco de sofrer vexames contínuos. Tudo porque quando ele estava no auge, tudo porque quando ele precisava construir muros para controlar seus sentimentos, seus desejos e as circunstâncias, ele foi como uma cidade que qualquer um entrou. Você é o que você sente. Você é feito pelo que deseja. E você vai chegar como você concilia o que acontece fora do que acontece dentro de você. Apesar de tudo, recomponha-se hoje. Amém. Pastor, perdi um parente, recomponha-se. O reino de Deus espera que você se recomponha. Feche os seus olhos agora. Deus, eu quero orar por eles. Tem que ter muita coragem para vencer, Senhor. É por isso que poucos vencem. É por isso que poucos se levantam. Porque é muito mais fácil não vencer do que vencer. É muito mais fácil largar do que continuar firme no campo de batalha.
mais fácil, meu Pai, abrir a cidade para tudo entrar, para eu ser um estopim. É muito mais fácil, Senhor, não segurar o que acontece dentro e muito rapidamente contaminar o que está dentro de mim e fora. Mas a Bíblia diz que um homem que não domina o seu espírito é como uma cidade sem muros, é como uma fonte contaminada. É assim que Salomão diz, meu Pai, nos ensina, porque é melhor dominar o seu espírito do que ganhar uma cidade inteira. O que adianta ter dinheiro, ter casa, ter sucesso? O que adianta, meu Deus, por crescer na família, se tudo eu perco? Oh Deus, há uma pressa na tua parte em nós, há uma pressa de nos levantarmos para resplandecer a tua glória. Homens e mulheres que controlam sua boca, homens e mulheres que não são viciados em nada, que temos uma fé tão bem resolvida que facilmente nos livramos daquilo que nos enrosca, facilmente superamos, não damos trabalho para os médicos, conseguimos ter uma saúde em ordem, e aquilo que nós somos presos, nós não nos conformamos, muito pelo contrário, nós dobramos o joelho e dizemos: Senhor, me liberta porque o nome de Jesus tem poder, me liberta porque o nome de Jesus tem poder. Pode ser um chocolate, um refrigerante, pode ser um dinheiro, pode ser uma fofoca, pode ser uma avareza, pode ser um espírito de mentira. Eu sei que se me prende, eu sei que se me priva de ter domínio próprio, não é para mim, então eu vou trabalhar agora. Eu queria que você pensasse como as pessoas te veem, eu queria que você pensasse como é a tua vida agora, e você começasse a pedir a Deus mudança. O Espírito Santo está aqui nesta noite, o Espírito Santo passeia entre nós. Você não precisa dizer para mim não, porque eu não vou dizer para você o que acontece comigo, mas você tem que dizer para o Espírito Santo. Diga para ele: Espírito Santo, é assim que meu marido reclama de mim, é assim que a minha esposa reclama, é assim que os meus filhos reclamam, é assim que eu estou sendo vista no trabalho, é assim que eu estou sendo vista na empresa, é assim que os vizinhos me olham, é desta forma. Eu estou carregando esses rótulos, eu estou carregando esses estigmas, mas agora em nome de Jesus, coloca muros nos meus sentimentos agora, muros. Eu quero ter sentimentos. Sentimentos sadios, eu quero ter sentimentos que te honrem, eu quero sentir algo que dê orgulho para o teu nome. Eu não vou ser mais um cavalo na mão das pessoas, eu não vou ser mais alguém que qualquer coisa me afeta. Eu vou ter maturidade, eu vou saber suportar, porque haverá muros em nome de Jesus. Os meus desejos, não há nada de errado em desejar coisas, não há nada de errado, mas quando me torna cativo, quando me escraviza, quando eu não consigo melhorar porque o desejo me prende no nível anterior, quando eu não consigo crescer porque o desejo me puxa para trás, me puxa para baixo, quando eu não consigo avançar na oração, avançar na fé, porque um desejo me segura, me amarra. Eu não quero isso para minha vida. Eu sou livre, eu não vou estar apegado a desejo algum, eu não vou estar apegado a nada. Eu quero estar apegado ao plano de Deus, eu quero estar apegado ao plano de Deus. É isso, eu quero ser um escravo, é da vontade de Deus. Eu quero ser um escravo, é do plano de Deus. Então agora saia. Quais são os desejos que não saem? Quais são os desejos que impregnaram na tua cabeça, que você diz: eu não vivo sem isso? O que é? Pode ser um cafezinho, que você diz: se eu fico sem o café eu passo mal. Está errado, é para você tomar café para degustar, não é para você dizer: se eu não tomar café eu fico diferente. Não, porque você não tem que ser sustentado por algo, você tem que ser sustentado por Deus. Deus é o teu sustento, Deus é o teu sustento, Deus é o teu sustento. E Satanás agora perdeu, porque essa palavra vai trazer vida, essa palavra vai trazer disposição. E eu sei que tem gente aqui se levantando, eu sei que tem gente aqui olhando para a vida dizendo: acabou esse negócio de estar preso a lugares, pessoas, coisas, manias, hábitos. Eu quero estar preso a algo maior,
eu quero andar por algo maior, eu quero viver por algo maior. Meus desejos agora serão desejos equilibrados, desejos que vão glorificar a Deus. Eu creio nisso.